Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo tudo de bom, muita paz. Nós vamos aqui falar sobre química orgânica, referente a fontes de energia. Então é um assunto muito importante ligado à química orgânica em relação à introdução desse conteúdo. Bom, o objeto do conhecimento é processo de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo. Como habilidade desenvolvida, nós vamos reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural. Aqui, para a gente fazer uma análise no estudo inicial, para os alunos corresponde à apostila, página 35, um tema de discussão: o que é o petróleo? Da onde ele vem? Como o petróleo é extraído? Você conhece algum derivado do petróleo? Quais? Podemos usar o petróleo como combustível no carro? Existem outras fontes de combustível? Qual o tratamento dado do petróleo após sua extração? Então, essas questões nós vamos procurar responder durante nosso processo de aprendizagem. Segundo as Nações Unidas, o consumo mundial de energia primária proveniente de fontes não renováveis tem uma quantidade muito grande, e isso traz uma preocupação devido ao esgotamento dessas fontes e também a poluição que ela traz ao meio ambiente, como por exemplo aqui o efeito estufa, essa relação do efeito estufa. No Brasil é uma relação bem privilegiada através da quantidade de águas correntes, que dá a opção da hidroelétrica. Então 75% da nossa energia é através de hidrelétricas. E as maiores que nós temos aqui é Tucuruvi e Itaipu. A sua capacidade instalada é de 12.600 MW, sendo o que é a capacidade instalada? É a capacidade máxima de produção de energia. Essa relação de fontes de energia, as fontes elas podem se classificar em energias primárias e secundárias. O que é energia primária? É aquela que vem diretamente da natureza, sol, água, vento, gás natural. E a relação de fontes secundárias são aquelas obtidas através das energias primárias. Por exemplo, aqui nós temos uma relação da eletricidade, que pode vir da água, do sol, do vento. Temos a gasolina, que ela pode vir do petróleo. Então, essa relação secundária é aquela que é transformada através da energia primária. Tudo bem? Tranquilo, né? As fontes de energias primárias, que isso está no texto, ela pode ser não renováveis ou renováveis. Aqui está claro, não renováveis é aquilo que não se renova. É a que você utiliza, acabou. No caso do petróleo, dos minerais, você utiliza até um dia isso ter um fim. E as renováveis é aquelas que se renovam. Temos, por exemplo, a fabricação de combustível como o álcool, que ele pode ser produzido através do milho, da cana-de-açúcar. Ou seja, você planta, transforma, você está renovando o processo. Tranquilo? As fontes de energias não renováveis, elas são derivadas geralmente de combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? Eles são gás natural, aqui o carvão mineral e o petróleo. Então, essas são as maiores fontes de energias não renováveis. Pessoal, não esqueçam daquelas reflexões do inicial, quando nós falamos quais são os tipos de energia, o que é tipo de energia, quais são as principais não renováveis. Então, nós vamos verificar aqui uma muito importante, é o petróleo.
Do que é formado o petróleo? É uma das primeiras questões. São restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformação química ao longo de milhares de anos. É uma substância inflamável e com estado físico oleoso. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Isso já é muito importante a gente ter essa reflexão. O que são os compostos formados por carbono e hidrogênio? Eles são chamados de hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Então, o petróleo tem sua formação maior de hidrocarbonetos. Tem outras substâncias, mas a principal são os hidrocarbonetos. E qual é o processo onde que eu retiro as principais substâncias? É através do processo de destilação fracionada, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Através desse processo, eu vou obter substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia. A fração da parafina na indústria, o gás natural, o GLP, que é gás com efeito do petróleo, que é o butano e o propano, que é o nosso gás de cozinha, gasolina, nafta, matéria-prima dos plásticos de uma forma geral, querosene, como combustível, até combustível de avião, óleos combustíveis, lubrificantes, óleo diesel, combustível de aviação, entre outros. As maiores fontes de petróleo, nós temos aqui os Estados Unidos, a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita, a Venezuela, a Haiti, a Líbia, e nós estamos tendo uma fonte agora, um potencial, através do pré-sal, que também vou comentar daqui a pouquinho com vocês. Aqui é uma questão histórica que eu fiz questão de mostrar para vocês. É o seguinte: no Brasil, a primeira sondagem foi realizada em 1892 e ela não deu muito certo, porque ela jorrou água sulfurosa. Depois disso, teve o Monteiro Lobato, que acreditou piamente que tinha petróleo, investiu aqui em São Paulo, em Taubaté, nessa região, e também não era muito acreditado. O Monteiro Lobato é o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou aqui na presença do petróleo. Inclusive, um dos primeiros postos criados aqui, em 1939, descoberto o óleo do Lobato na Bahia, em homenagem a ele. A Petrobras foi criada em 1954 e a partir disso daí o desenvolvimento do petróleo no Brasil. Bom, esse é o processo de destilação fracionada. Aqui cabe uma boa reflexão sobre isso. Bom, vamos entender o que é esse processo de destilação fracionada. Ou seja, fração. Cada etapa desta, eu tenho uma substância. Então, várias substâncias saem fracionadas de uma única substância que é o petróleo. Então, essa relação aqui, eu tenho um armazém, ele é aquecido no forno e eu tenho uma torre de destilação onde que ela tem temperaturas variadas em cada parte desse processo. Então, no topo, eu tenho 40 a 175 graus. Então, o que sai? Os compostos com menor quantidade de carbono são os compostos mais leves. Eles são retirados em menor temperatura. Que nem aqui no topo, eu tenho butano e propano, que é o gás GLP, em sua maior quantidade. Depois vai aumentando a temperatura e vai retirando também os compostos com maior quantidade de carbonos. Então eu tenho aqui a gasolina de 5 a 10 carbonos. E ela é retirada numa temperatura de 40 a 175 graus. E assim por diante. O querosene de 11 a 12, tirado numa outra etapa com maior temperatura, que corresponde a maior quantidade de carbonos.
o óleo combustível e assim por diante, até os óleos e graxas com longas cadeias de carbono, de 235 a 305 carbonos, que são óleo combustível, e acima desse valor são os óleos lubrificantes. Também existe um processo, e essa é uma questão que sempre cai no vestibular, já vi isso muitas vezes, o processo de craqueamento. O processo de craqueamento, podemos dizer o seguinte: todo o resíduo ou grandes compostos com grandes quantidades de carbono, óleos e graxas, eles não são economicamente viáveis. O que acontece? Ele é submetido a uma outra torre de destilação, processo de craqueamento Kraken, onde que ele vai quebrar, o que é craqueamento? Quebrar as moléculas maiores em moléculas menores. Ou seja, através, destilando novamente esses compostos, você vai obter gás de cozinha, gasolina, querosene, que são substâncias mais nobres. Ou seja, aqui, exatamente o processo que quebra as moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar, ou seja, quanto maior a quantidade de carbono, maior a massa molar, formação em outras moléculas menores, ou seja, o que eu acabei de dizer, o GLP, a gasolina, querosene, são compostos de moléculas menores. Um outro tema muito importante é essa relação, quando eu falei para vocês que o Brasil tem notoriedade agora em relação ao petróleo, que é em relação ao pré-sal. O que é o pré-sal? É uma reserva localizada abaixo de uma camada de sal, como demonstra aqui. Então, isso tem uma profundidade de 5 a 7 km de profundidade. Eu imagino como daqui até o início de Santo André, como Capoava, uma distância de profundidade. Então, isso tem uma grande tecnologia, porque além de você atingir essa grande profundidade, você tem que romper essa camada de sal. Aí você tem uma camada de gás, que até agora em Tupi, em Santos, está retirando grande quantidade desse gás, e você chega no petróleo. Então, a capacidade dessa relação, um ponto negativo, é o seu custo elevado, mas é uma tecnologia bastante avançada. Então, o que é pré-sal? Só para lembrar para vocês, questionamento: a reserva localizada abaixo da camada de sal, que tem 2 km de espessura, ou seja, só essa camada de sal ela tem em torno de 2 km, 2.000 metros de espessura, e localiza de 5 a 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, essa distância até o petróleo tem em torno de 7 km, 7.000 metros de profundidade. Aqui é uma questão interessante: onde que se localiza essa camada de pré-sal? Ela está localizada do Espírito Santo a Santa Catarina. Aqui tem essa relação que nós já falamos aqui da camada de pré-sal. Quais são os riscos ao meio ambiente nesse processo? É a transformação do refino até o consumo desse processo que polui a atmosfera. Os piores danos acontecem no transporte, né? Uma coisa que nós vimos recentemente que aconteceu aqui é isso, né? Um grande impacto ambiental, onde nossas praias, nossos animais foram atingidos nocivamente. Bom, galera, eu vou passar hoje esse vídeo em relação ao petróleo, principalmente essa questão. Vou dar continuidade a uma segunda parte, falando do gás mineral e dos exercícios relacionados ao Enem. Beleza? Em breve eu já estou enviando um outro vídeo. Muito obrigado, um abraço.